Meu nome é Bárbara e eu tenho 33 anos. Hoje eu vou contar a história que destruiu minha vida e como Deus me resgatou do fundo do poço. Tudo começou em 2008, quando eu tinha 17 anos e morava em Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás. Eu era uma menina de igreja, daquelas que todo mundo olhava e dizia que era exemplo. Mas ninguém sabia o que eu sentia por dentro. Eu morava com minha mãe, Dona Selma, no Jardim Olímpico, um bairro simples de casas grudadas umas nas outras. Minha mãe era faxineira e trabalhava em 3 casas de família em Goiânia. Ela saía de madrugada e voltava de noite, com as mãos ásperas de tanto esfregar chão. Mesmo cansada, ela nunca faltava num culto. Era diácona da Assembleia de Deus do setor dos Afonsos e tinha orgulho disso. Meu pai foi embora quando eu tinha 6 anos. Não morreu, não. Simplesmente foi embora. Um dia estava lá, no outro sumiu. Minha mãe nunca falava dele, mas eu via a aliança guardada no fundo da gaveta. Cresci com esse vazio, sabe? Aquela sensação de que eu não era suficiente para fazer alguém ficar. Esse buraco no peito me acompanhou a vida inteira. Na igreja, eu era a menina certinha. Tocava pandeiro no grupo de jovens todo domingo. Usava saia abaixo do joelho, cabelo comprido até a cintura porque não podia cortar, e nunca tinha passado um batom na vida. As outras meninas da minha idade iam para o Buriti Shopping, que tinha acabado de inaugurar. Usavam celular Motorola V3 rosa, tinham Orkut com mais de 1000 amigos. Eu não tinha nada disso, eu me sentia invisível. Na escola, ninguém me notava. Na igreja, eu era só mais uma. Em casa, minha mãe estava sempre cansada demais para conversar. Eu olhava no espelho e não gostava do que via. Tinha uma marca de nascença no pescoço, do tamanho de uma moeda, que eu odiava. Sempre escondia com o cabelo. As irmãs da igreja diziam que era beijo de anjo, mas eu achava feio. O único momento em que eu me sentia viva era quando via o Lucas. Ele era filho do pastor auxiliar, tinha 19 anos e tocava violão no louvor. Cabelo cacheado, sorriso fácil, voz bonita. Eu era apaixonada por ele desde os 14 anos. Ficava decorando os horários que ele chegava na igreja só para poder olhar de longe. Ele nunca olhou para mim. Minha mãe era dura comigo porque tinha medo de me perder para o mundo. Ela dizia que mulher que se valoriza não mostra o corpo, não anda com gente errada, não sai de noite. Eu obedecia tudo, mas por dentro eu estava sufocando. Queria ser vista, queria ser desejada, queria que alguém olhasse para mim e dissesse que eu era especial. Esse desejo foi crescendo como uma sede. A minha prima Thalita era tudo o que eu queria ser. Ela tinha 19 anos, morava em Goiânia, trabalhava numa loja do Araguaia Shopping. Usava roupa curta, cabelo pintado de loiro, namorava quem ela queria. Quando ela aparecia lá em casa, minha mãe fechava a cara. Dizia que Thalita tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Mas eu achava ela livre. Eu tinha uma amiga na igreja chamada Débora. A gente se conhecia desde criança, fez batismo junto, sentava sempre no mesmo banco. Ela percebia que eu andava calada, diferente. Perguntava se estava tudo bem. Eu dizia que sim, mas ela desconfiava. Débora era das poucas pessoas que realmente se importava comigo naquela época. Eu não sabia que um dia ia machucar ela. Era março de 2008 quando tudo começou a mudar. Num domingo de culto depois do louvor, o pastor anunciou que Lucas estava noivo. A noiva era Jéssica, a líder do grupo de louvor, bonita, talentosa, amada por todos. Quando eu ouvi aquilo, senti meu coração quebrar em 1000 pedaços. E naquela noite, deitada na minha cama, eu pensei pela primeira vez que talvez a igreja não tinha nada para me oferecer. Depois que soube do noivado do Lucas, eu passei 2 semanas sem querer ir na igreja. Inventava dor de cabeça, cólica, qualquer coisa. Minha mãe estranhou, mas estava cansada demais para insistir. Eu ficava trancada no quarto ouvindo música no meu MP3 velho, pensando no que tinha de errado comigo.
Por que a Jéssica e não eu? Por que nunca eu? Foi nessa época que a Thalita apareceu lá em casa num sábado à tarde. Minha mãe tinha ido para a vigília e ia dormir na casa de uma irmã da igreja. Thalita chegou de carro, um Gol prata emprestado do namorado da vez, e disse que ia me levar para sair. Eu disse que não podia. Ela riu e disse que eu podia sim, só não queria. E aquilo mexeu comigo. Ela me olhou de cima a baixo e falou uma coisa que nunca esqueci. Disse assim: Bárbara, você é bonita, mas está enterrada embaixo dessa saia e desse cabelo. Você tem 17 anos e parece uma velha. Eu senti raiva, mas no fundo sabia que ela estava certa. Eu estava cansada de ser invisível, cansada de ser a certinha que ninguém olhava. Naquela noite, eu fui com ela. Disse para mim mesma que era só uma vez, só para conhecer. A Thalita me emprestou uma calça jeans e uma blusa de alcinha. Eu me olhei no espelho e não me reconheci. Pela primeira vez, eu me achei bonita. Passamos maquiagem, soltei o cabelo, escondi a marca do pescoço com uma gargantilha. Saímos antes das 8 da noite. Ela me levou para uma festa numa chácara nos arredores de Goiânia. Era aniversário de um amigo dela, gente que eu nunca tinha visto. Tinha música alta, bebida, gente dançando. Eu fiquei assustada no começo, mas a Thalita me deu uma bebida doce que ela disse que era só refrigerante com um pouquinho de vodka. Eu tomei, depois tomei mais. A vergonha foi sumindo. Foi lá que eu conheci o seu Augusto. Ele não parecia ter nada a ver com aquela festa. Era mais velho, uns 50 anos, bem vestido, cabelo grisalho penteado para trás. Falava de um jeito educado, diferente dos meninos que estavam ali. Ele chegou perto de mim e disse que estava me observando. Disse que eu tinha algo diferente, uma luz que a maioria das pessoas não consegue ver. Eu devia ter achado estranho, mas não achei. Ninguém nunca tinha me dito que eu tinha algo especial. Ele perguntou meu nome, minha idade, o que eu fazia. Eu contei tudo, que morava com minha mãe, que era da igreja, que me sentia presa. Ele ouviu com atenção, como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Aquilo era novo para mim. Antes de ir embora, ele me deu um cartão com o nome dele e um número de telefone. Disse que se eu quisesse conhecer meu verdadeiro potencial, era só ligar. Disse que conhecia pessoas que podiam me ajudar a despertar o que estava adormecido dentro de mim. Eu guardei o cartão no bolso da calça emprestada e não contei para Thalita. Voltei para casa de madrugada, tomei banho para tirar o cheiro de cigarro e perfume e deitei na cama com o coração acelerado. Minha mãe chegou no domingo de manhã e não desconfiou de nada. Eu fui pro culto com ela. Toquei pandeiro como sempre, mas minha cabeça estava longe. Ficava pensando no que o seu Augusto tinha dito. Despertar o que estava adormecido. O cartão ficou guardado na minha gaveta por 2 semanas. Toda noite eu olhava para ele antes de dormir. Até que num dia em que eu vi o Lucas de mãos dadas com a Jéssica no corredor da igreja, algo dentro de mim quebrou de vez. Cheguei em casa, peguei o cartão e liguei. Do outro lado da linha, a voz do seu Augusto disse apenas: "Eu sabia que você ia ligar." O seu Augusto marcou de me encontrar numa quarta-feira à tarde, num café perto do Araguaia Shopping. Eu disse para minha mãe que ia fazer um trabalho de escola com uma colega. Era a primeira vez que eu mentia assim, olhando nos olhos dela. Peguei 2 ônibus para chegar lá, com o coração batendo tão forte que eu achei que todo mundo no ônibus podia ouvir. Ele já estava me esperando numa mesa do canto, tomando café sem açúcar. Quando me viu, levantou e puxou a cadeira para eu sentar. Me tratou como uma princesa. Perguntou se eu queria comer alguma coisa, pediu um bolo de chocolate para mim sem eu pedir. Ficamos conversando por quase 2 horas. Ele queria saber tudo sobre mim. Meus sonhos, meus medos, minhas frustrações. Eu contei sobre meu pai, que foi embora. Sobre o Lucas, que nunca me olhou. Sobre a sensação de ser invisível. Ele ouvia balançando a cabeça, como se entendesse cada palavra. Depois ele disse uma coisa que mudou tudo.
Disse que a igreja tinha me ensinado a ter vergonha do meu próprio poder, que eu tinha um dom especial, mas estava desperdiçando, que ele podia me ajudar a descobrir quem eu realmente era. Nos encontramos mais 3 vezes naquele mês, sempre em lugares diferentes, sempre às escondidas. Ele nunca tentou nada comigo, nunca me tocou, só conversava. Me dava livros para ler, livros que falavam sobre energia, sobre espiritualidade, sobre despertar interior. Eu lia escondida debaixo do cobertor, com uma lanterna, depois que minha mãe dormia. Aquilo tudo parecia tão mais interessante que a Bíblia. No quarto encontro, ele disse que estava na hora de eu conhecer a Mãe Zita. Disse que ela era uma mulher sábia, que ajudava pessoas a encontrarem seu caminho, que ela ia olhar para mim e saber exatamente o que eu precisava. Eu perguntei onde ela morava. Ele disse que era num lugar simples, no Jardim Tiradentes. Eu não sabia, mas aquele era um terreiro de umbanda pesada. Fui num sábado de noite, dizendo para minha mãe que ia dormir na casa da Débora. A Débora nem sabia de nada. O seu Augusto me buscou de carro e dirigiu em silêncio até uma casa no fim de uma rua de terra. Tinha um portão de ferro verde, um quintal com plantas que eu não conhecia e um cheiro doce no ar. Eu senti um frio na barriga quando desci do carro. A Mãe Zita era uma mulher gorda, de pele escura e olhos que pareciam ver através de mim. Ela usava um vestido branco e um turbante na cabeça. Quando me viu, sorriu e disse: "Finalmente você chegou, filha." Ela olhou para o meu pescoço, para o lugar onde ficava minha marca de nascença, e disse que aquilo não era beijo de anjo. Disse que era sinal de escolhida, que eu tinha nascido para coisas grandes. Ela me levou para um quarto nos fundos da casa. Tinha velas acesas, imagens que eu não reconhecia, um cheiro forte de incenso. Disse que eu tinha um vazio dentro de mim, que a igreja nunca ia preencher, mas que existia um caminho para eu conseguir tudo o que eu queria. Beleza, poder, amor, admiração. Só que esse caminho tinha um preço. Tudo na vida tem um preço, ela disse. Eu perguntei qual era o preço. Ela disse que eu precisava fazer uma oferenda de sangue, não de outra pessoa, mas meu próprio sangue. O sangue da minha menstruação, que ela chamava de sangue da vida. Disse que aquilo ia selar uma conexão com uma entidade poderosa que ia me proteger e me dar o que eu desejasse. Eu devia ter corrido, mas eu não corri. Na semana seguinte, quando minha menstruação desceu, eu fiz o que ela mandou. Guardei o sangue num pote de vidro que ela tinha me dado e levei até o terreiro numa noite de lua cheia. A Mãe Zita fez um ritual que eu não entendi, com cânticos numa língua estranha e velas vermelhas. Quando acabou, ela olhou para mim e disse: "Agora você é nossa filha, agora sua vida vai mudar." E mudou mesmo, só que não do jeito que eu esperava. Nos dias seguintes ao ritual, eu comecei a perceber coisas estranhas acontecendo. Na escola, os meninos que nunca tinham olhado para mim começaram a olhar. As meninas que me ignoravam queriam sentar do meu lado. Eu não tinha mudado nada na aparência, mas parecia que tinha algo diferente em mim. Uma colega chegou a perguntar se eu estava usando algum perfume novo. Eu não estava. A Thalita também notou a mudança. Disse que eu estava com um brilho diferente, mais confiante, mais mulher. Ela começou a me levar para mais festas, me apresentava para os amigos dela como a prima gata que estava desabrochando. Eu comprei roupas novas, escondido da minha mãe, guardava numa sacola no fundo do guarda-roupa. Aos poucos, eu estava virando outra pessoa. Na igreja, eu continuava indo para os cultos, para minha mãe não desconfiar. Mas eu não sentia mais nada. As músicas que antes me faziam chorar agora pareciam vazias. As pregações me davam sono. Eu olhava para o Lucas e não sentia mais aquela dor no peito. Sentia algo diferente. Sentia que eu era melhor que ele, melhor que a Jéssica, melhor que todos ali. A Mãe Zita tinha razão, eu pensava. Um mês depois do ritual, eu conheci o Cláudio. Foi numa festa que a Thalita me levou, dessa vez num apartamento chique no setor Bueno, em Goiânia.
Ele era dono de uma concessionária de carros, tinha 43 anos, usava relógio caro e falava com autoridade. Quando ele me viu do outro lado da sala, veio direto falar comigo. Disse que eu era a mulher mais bonita que ele já tinha visto. Eu sabia que ele era casado. Ele não escondeu. Disse que tinha esposa e 2 filhos, mas que o casamento estava morto fazia anos, que ele ficava por causa das crianças. Eu devia ter ido embora naquela hora, mas as palavras dele eram como mel, e eu estava com tanta sede de atenção que bebi cada gota. Naquela noite, ele me deu o primeiro beijo. E eu me senti a mulher mais poderosa do mundo. Em 2 semanas, ele já tinha me dado um celular novo. Em 1 mês, pagava minhas roupas. Eu dizia para minha mãe que tinha conseguido um emprego de meio período numa loja. Ela acreditou. Eu mentia cada vez com mais facilidade. As palavras saíam da minha boca como se fossem verdade. A mãezita disse que isso era um dom, que a entidade estava me ajudando a conseguir o que eu precisava. Mas junto com essas coisas boas, vieram coisas estranhas. Eu comecei a ter pesadelos quase toda noite. Sonhava que estava num quarto vermelho, deitada numa cama, e uma sombra de homem se aproximava de mim. Eu tentava gritar, mas não saía som. Acordava suada, com o coração disparado. E às vezes, eu acordava com arranhões nas coxas que eu não lembrava de ter feito. Tinha também o cheiro. De vez em quando, do nada, eu sentia um cheiro forte de ovo podre, de enxofre. Podia estar no ônibus, na escola, em casa. O cheiro aparecia e sumia. Ninguém mais sentia. Eu perguntei para a mãezita e ela disse que era normal, que era a entidade marcando presença, mostrando que estava comigo. Eu quis acreditar que era coisa boa. A Débora foi a primeira a perceber que tinha algo errado. Ela me puxou num canto depois de um culto e disse que eu estava diferente, que meus olhos estavam diferentes. Perguntou se eu estava metida com coisa errada. Eu ri na cara dela e disse que ela era invejosa, que estava com ciúmes, porque eu finalmente estava vivendo. Ela ficou com os olhos cheios de água e foi embora. Foi a última vez que a gente conversou direito por muito tempo. Naquele momento, eu achava que estava no controle, que tinha encontrado o segredo da vida, o atalho que ninguém na igreja conhecia. Eu tinha um homem rico me dando presentes, tinha pessoas me admirando, tinha poder. O que eu não sabia era que tudo aquilo era isca, e que muito em breve a armadilha ia se fechar. A armadilha começou a se fechar 6 meses depois do primeiro ritual. O Cláudio, que antes me tratava como uma princesa, começou a mudar. Ficou mais frio, mais exigente. Queria que eu estivesse disponível toda hora que ele quisesse. Não importava se eu tinha prova na escola ou compromisso. Se eu demorava para responder uma mensagem, ele ligava com raiva. O homem gentil que eu conheci estava sumindo. Eu já tinha feito 18 anos quando ele alugou um apartamento para mim no setor Bueno. Disse que era presente, que queria me ver mais vezes. Minha mãe achou que eu tinha ido morar com uma amiga para ficar mais perto do cursinho. Mais uma mentira. Eu estava me afundando num poço de mentiras tão fundo que já não sabia mais o que era verdade. E a cada mentira eu sentia que algo dentro de mim morria. Os pesadelos ficaram piores. Agora não era só o quarto vermelho. Eu via rostos deformados, sorrisos largos demais, olhos que brilhavam no escuro. Acordava no meio da noite sentindo que tinha alguém no quarto comigo. Uma presença pesada, como se o ar ficasse denso. Eu acendia a luz e não tinha ninguém. Mas a sensação não ia embora. A voz começou nessa época. Uma voz que não era minha, que falava dentro da minha cabeça. No começo era baixinha, quase um sussurro. Dizia coisas como: "Você é minha. Você me pertence." Eu achava que estava ficando maluca. Não contei para ninguém. A voz ficava mais forte de madrugada, quando eu estava sozinha no apartamento. Às vezes ela dizia que minha mãe ia morrer, que a culpa ia ser minha. Eu procurei a mãezita assustada, contei o que estava acontecendo.
Ela disse que era normal, que a entidade estava se aproximando mais de mim porque eu era especial. Disse que eu precisava fazer mais oferendas para fortalecer a conexão. Pediu que eu fosse mais vezes ao terreiro, que participasse de mais rituais. E foi num desses rituais que aconteceu uma coisa que eu nunca vou esquecer. Tinha um homem no terreiro que eu nunca tinha visto antes. Mais velho, uns 40 e poucos anos, olhos fundos e mãos grandes. A mãe Zita disse que ele era um sacerdote importante, que tinha vindo de longe. Disse que para eu avançar no caminho espiritual, eu precisava passar por uma consagração especial, que eu precisava entregar minha pureza completa. Eu não entendi direito o que ela quis dizer, até entender. Eu tinha 17 anos quando fiz o primeiro ritual com sangue, mas tinha acabado de fazer 18 quando fiz esse outro. Naquela noite, naquele quarto escuro cheio de velas, aquele homem fez coisas comigo que eu não vou descrever. A mãe Zita disse que era necessário, que era sagrado. Eu chorei em silêncio o tempo todo. Quando acabou, eu senti que tinham arrancado um pedaço da minha alma. Depois daquela noite, as coisas pioraram ainda mais. Eu comecei a ter paralisia do sono quase toda a noite. Acordava sem conseguir mexer o corpo, sem conseguir gritar, e via uma figura escura no canto do quarto me olhando. Ficava minutos assim, paralisada de terror, até que de repente o corpo voltava a obedecer. Eu tinha medo de dormir. Passava noites em claro com a luz acesa. Minha mãe começou a adoecer. Pressão alta que não baixava com remédio, dores no corpo que os médicos não explicavam. Eu ia visitar ela de vez em quando e via que ela estava definhando. Ela me olhava com aqueles olhos cansados e dizia que estava orando por mim toda a madrugada. Eu sentia um aperto no peito, mas não conseguia contar nada. A voz na minha cabeça dizia que se eu contasse, minha mãe ia morrer. Eu estava presa. Presa num relacionamento com um homem que me tratava como objeto. Presa num terreiro que exigia cada vez mais de mim. Presa numa teia de mentiras que eu mesma tinha tecido. E o pior de tudo, eu estava presa dentro da minha própria mente, com uma voz que não me deixava em paz. Eu comecei a pensar que talvez a única saída fosse não existir mais. O ano de 2010 foi o pior da minha vida. Em janeiro, eu descobri que estava grávida. Fiz o teste de farmácia 3 vezes porque não queria acreditar. Os 3 deram positivo. Eu sentei no chão do banheiro daquele apartamento e chorei até não ter mais lágrimas. Eu tinha 19 anos, era amante de um homem casado e estava esperando um filho que não podia nascer. Quando contei para o Cláudio, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse com a voz fria que aquela criança não podia existir, que ia destruir a família dele, a reputação dele, os negócios dele. Disse que conhecia uma clínica que resolvia esse tipo de problema, que era seguro, que ninguém ia saber. Eu disse que não queria. Ele disse que não era uma escolha. No dia 14 de março de 2010, eu fui levada para uma clínica clandestina, numa casa de fachada no setor Campinas. Não tinha placa, não tinha nada que indicasse o que acontecia lá dentro. O Cláudio pagou tudo em dinheiro vivo. Uma mulher de jaleco branco me deu um remédio para tomar e disse para eu deitar numa maca. Eu estava tremendo tanto que mal conseguia andar. Eu não vou descrever o que aconteceu naquela sala. Só vou dizer que foi a dor mais forte que eu já senti na vida. E não falo só da dor física. Quando acabou, eu comecei a sangrar muito. Mais do que o normal, a mulher disse. Ela ficou nervosa, deu ordens para outra pessoa, me aplicou uma injeção. Eu apaguei. Acordei horas depois numa cama, fraca, pálida, com a sensação de que tinha morrido por dentro. O Cláudio me levou de volta para o apartamento e disse para eu descansar. Sumiu por 3 dias. Eu fiquei sozinha, sangrando, chorando, sem conseguir comer. A voz na minha cabeça estava mais alta do que nunca. Dizia que eu era uma assassina,
que eu tinha matado meu próprio filho, que eu não merecia viver. Pela primeira vez eu concordei com a voz. Eu realmente não queria mais viver. Uma semana depois, eu estava no banheiro olhando para o meu reflexo no espelho. Não me reconhecia mais, os olhos fundos, a pele amarelada, os cabelos sem vida. Eu abri o armário e peguei uma gilete que usava para depilar. Olhei para o meu pulso e pensei que seria fácil. Só um corte, talvez 2, e tudo ia acabar. A dor, a culpa, a vergonha, a voz, tudo ia parar. Eu cortei. Primeiro um pulso, depois o outro. O sangue começou a escorrer e eu senti um alívio estranho, como se toda aquela pressão dentro de mim estivesse saindo junto. Sentei no chão do banheiro e encostei a cabeça na parede. Fechei os olhos. Pensei na minha mãe, na Débora, na menina que eu era antes de tudo isso. Pensei que estava indo para o inferno e achei que merecia. Não sei quanto tempo passou. Eu acordei no hospital com a Thalita do meu lado. Foi ela quem me encontrou. Tinha ido no apartamento porque eu não respondia às mensagens há dias. Me achou no banheiro, num poço de sangue, quase sem pulso. Chamou o SAMU. Me levaram às pressas. Os médicos disseram que eu tinha perdido muito sangue, que foi por pouco. Thalita chorava e pedia desculpas, como se a culpa fosse dela. Eu fiquei internada por 5 dias. Ninguém contou para minha mãe a verdade. Disseram que eu tinha tido um acidente. Mas quando ela foi me visitar, eu vi nos olhos dela que ela sabia que tinha algo errado. Ela segurou minha mão e ficou em silêncio, só chorando. Não perguntou nada. Só orou baixinho, pedindo a Deus que trouxesse a filha dela de volta. Eu fingi que estava dormindo para não ter que olhar para ela. Quando saí do hospital, eu não voltei para a casa da minha mãe. Voltei para o apartamento. O Cláudio apareceu, disse que ficou preocupado, que ia cuidar de mim. Eu não tinha mais forças para lutar. Não tinha mais forças para nada. Eu era um corpo vazio andando pelo mundo, esperando o próximo golpe. E o próximo golpe veio mais rápido do que eu imaginava. Depois da tentativa de suicídio, eu achei que as coisas não podiam ficar piores. Eu estava errada. O Cláudio, que tinha prometido cuidar de mim, sumiu 2 semanas depois. Descobri por uma mensagem no celular dele que ele tinha voltado com a esposa. Ela estava grávida de novo. Ele me bloqueou em tudo, parou de pagar o aluguel do apartamento e eu fiquei sem nada. Em 1 mês, fui despejada. Eu não tinha para onde ir. Não podia voltar para casa da minha mãe, não depois de tudo que eu tinha feito. Não tinha dinheiro, não tinha emprego, não tinha terminado os estudos. A Thalita me acolheu por um tempo, mas ela também vivia de favor na casa do namorado. Depois de 3 meses, ele disse que eu tinha que sair. Eu fui parar na casa de uma conhecida em Senador Canedo, dormindo num colchão no chão da sala. A voz na minha cabeça não parava nunca, de dia, de noite, o tempo todo. Dizia que eu era um lixo, que ninguém me amava, que eu devia ter morrido naquele banheiro. Eu comecei a tomar calmantes para conseguir dormir, mas nem assim a voz calava. Às vezes, eu acordava em lugares da casa que não lembrava de ter ido. Uma vez, acordei no quintal, de madrugada, sem saber como tinha chegado lá. Eu estava magra demais, não conseguia comer direito. Os ossos apareciam, o cabelo caía, a pele estava cheia de feridas que eu mesma fazia sem perceber. Eu me arranhava durante a noite, acordava com as unhas sujas de sangue. A marca de nascença no meu pescoço, que a mãe Zita tinha chamado de sinal de escolhida, estava sempre vermelha, irritada, como se estivesse em carne viva. Foi nessa época que eu soube da morte do seu Augusto. A Thalita me contou por telefone. Disseram que ele foi encontrado morto em casa, sozinho, com uma expressão de terror no rosto. A polícia disse que foi infarto, mas o corpo tinha marcas estranhas que ninguém soube explicar. Quando eu ouvi aquilo, senti meu sangue gelar. Entendi que o pacto era real, que não era brincadeira e que eu podia ser a próxima. O terreiro da mãe Zita fechou depois da morte dele. Ficou 3 meses com as portas fechadas e depois soube que ela tinha ido embora para o Maranhão. Sumiu sem deixar rastro.
As pessoas que frequentavam o terreiro se dispersaram. Ninguém queria falar sobre o que acontecia lá dentro. Eu fiquei sozinha com aquilo tudo, sem ninguém para me ajudar a entender o que tinham feito comigo. Eu passei o ano de 2011 inteiro nesse estado, sem casa fixa, sem trabalho, sem esperança. Pulava de favor em favor. Às vezes dormia na rodoviária quando não tinha para onde ir. Tomava calmante de dia para aguentar. Tomava mais à noite para apagar. Eu estava me matando aos poucos, só que dessa vez ninguém ia me encontrar num banheiro. Dessa vez ia ser devagar, invisível, do jeito que eu sempre fui. Uma noite, eu estava sentada num banco da praça em Senador Canedo, de madrugada, sozinha. Fazia frio e eu só tinha uma blusa fina. A voz na minha cabeça estava mais alta do que nunca, dizendo que era hora de acabar de vez. Que eu não precisava de gilete. Era só ir até a rodovia e esperar um caminhão passar. Que ia ser rápido. Que ninguém ia sentir minha falta. Eu levantei do banco e comecei a andar em direção à rodovia. Minhas pernas se moviam sozinhas, como se eu não tivesse mais controle. O vento estava forte, os carros passavam rápido, os faróis iluminavam meu rosto por um segundo e depois sumiam. Eu cheguei na beira do asfalto e fiquei parada ali, esperando. Um caminhão apareceu ao longe, vindo na minha direção. Foi nessa hora que meu celular tocou. Era um número desconhecido, no meio da madrugada. Eu não sei por que atendi. Talvez porque uma parte de mim ainda quisesse viver. Do outro lado da linha, uma voz de mulher perguntou se eu era a Bárbara. Eu disse que sim. A voz disse: "Sua mãe está no hospital, filha. Ela está mal, está pedindo para ver você." O caminhão passou a 2 metros de mim enquanto eu ainda segurava o telefone. Eu peguei um ônibus de madrugada para Aparecida de Goiânia. Não tinha dinheiro para o ônibus inteiro. Desci antes e fiz o resto do caminho a pé. Cheguei no hospital municipal com o sol nascendo. Suja, descabelada, magra que dava dó. A enfermeira da recepção me olhou desconfiada quando eu disse que era filha da dona Selma. Acho que ela não acreditou que aquele farrapo de gente era filha de alguém. Minha mãe estava numa cama no corredor porque não tinha vaga no quarto. Quando eu vi ela deitada ali, tão pequena, tão frágil, senti minhas pernas fraquejarem. Ela estava com os olhos fechados, respirando devagar, a pele amarelada. Uma irmã da igreja que estava acompanhando ela me viu e disse que era pressão alta descontrolada, que o coração estava fraco. Disse que os médicos não estavam otimistas. Eu me aproximei da cama e segurei a mão dela. A mão que tinha esfregado tanto chão para me criar sozinha. A mão que me abençoava toda noite antes de dormir quando eu era criança. A mão que eu tinha rejeitado tantas vezes nos últimos anos. Ela abriu os olhos devagar, me olhou e eu vi que ela reconheceu. Os olhos dela se encheram de lágrimas e ela apertou minha mão com a força que ainda tinha. Ela não perguntou onde eu estava. Não perguntou o que eu tinha feito. Não me julgou. Não me cobrou nada. Só disse com a voz fraca: "Minha filha voltou." Eu desabei em cima dela chorando como uma criança. Pedi perdão por tudo, mas ela só passava a mão no meu cabelo e repetia que me amava. Que nunca tinha parado de orar por mim, que sabia que esse dia ia chegar. Eu fiquei 3 dias no hospital com ela, dormindo numa cadeira do lado da cama. As irmãs da igreja vinham visitar, traziam comida, oravam. Nenhuma delas me olhou com julgamento, pelo menos não na minha frente. Eu estava com vergonha demais para falar com qualquer uma. Mas tinha uma, a irmã Conceição, que chegou perto de mim e disse baixinho: "Deus não desistiu de você, minha filha. Nunca desiste." No 3º dia, minha mãe começou a melhorar. A pressão estabilizou, a cor voltou para o rosto. O médico disse que foi uma recuperação surpreendente, que ele não tinha explicação. Minha mãe disse que tinha explicação, sim.
Disse que foi Deus respondendo às orações. Eu quis acreditar, mas a voz na minha cabeça disse que era mentira, que Deus não se importava comigo, que eu estava marcada para sempre. Naquela noite, enquanto minha mãe dormia, eu saí do hospital e fui até uma pracinha que tinha do lado. Sentei num banco debaixo de um poste de luz e olhei para o céu. Não tinha estrelas, estava nublado. Eu me sentia tão vazia, tão suja, tão perdida. A voz dizia que era tarde demais, que eu tinha ido longe demais, que não tinha volta. E pela primeira vez em muito tempo, eu decidi não ouvir a voz. Eu fechei os olhos e fiz uma coisa que não fazia há mais de 3 anos. Eu orei. Não foi uma oração bonita, não foi uma oração de crente, foi um grito de desespero. Eu disse: Jesus, se você existe, se você ainda se lembra de mim, me tira desse inferno. Eu não aguento mais. Eu não sei voltar sozinha. Me ajuda, por favor, me ajuda. As lágrimas desciam e eu nem tentava limpar. Eu não vi luz, não ouvi voz de anjo, não aconteceu nada sobrenatural naquela hora. Mas quando eu abri os olhos, eu senti uma coisa estranha. Uma coisa que eu não sentia há anos. Era como se alguém tivesse tirado um peso das minhas costas. Não todo o peso, mas o suficiente para eu conseguir respirar. A voz na minha cabeça ainda estava lá, mas parecia mais distante, como se tivesse levado um susto. Voltei para o hospital e encontrei minha mãe acordada. Ela olhou para mim e sorriu. Disse que tinha sonhado comigo, que no sonho eu estava vestida de branco, sorrindo, livre. Disse que Deus tinha mostrado para ela que eu ia ficar bem. Eu sentei na beira da cama e segurei a mão dela de novo. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que talvez ainda houvesse esperança para mim. Quando minha mãe teve alta do hospital, eu voltei para casa com ela. Voltei para o mesmo quarto onde eu dormia quando era adolescente, com as mesmas paredes, o mesmo guarda-roupa velho. Só que agora eu era outra pessoa. Ou melhor, eu era um destroço do que tinha sido um dia. Minha mãe não fez perguntas, não cobrou explicações. Só disse que estava feliz de ter a filha de volta. Nos primeiros dias, eu mal conseguia sair da cama. O corpo doía, a mente estava confusa, a voz na minha cabeça ainda falava o tempo todo. Eu tinha parado de tomar os calmantes de uma vez e estava sofrendo com a abstinência. Tremores, suor frio, pesadelos terríveis. Minha mãe ficava do meu lado, passava pano úmido na minha testa, orava em voz baixa. Ela não dormia direito para cuidar de mim. Uma semana depois, ela disse que queria me levar numa igreja. Não era a Assembleia de Deus onde ela era diácona. Ela disse que tinha conhecido um pastor que ajudava pessoas em situação difícil, uma igreja pequena no setor marista, em Goiânia. O pastor se chamava Henrique, era ex-dependente químico convertido. Tinha perdido uma filha para overdose e dedicava a vida a ajudar jovens perdidos. Eu não queria ir. A voz na minha cabeça gritava que era cilada, que eu ia passar vergonha, que Deus não me queria. Mas eu olhei para o rosto da minha mãe e vi tanta esperança ali que não consegui dizer não. Numa terça-feira à noite, a gente pegou 2 ônibus até o setor marista. A igreja era pequena, ficava numa casa adaptada, numa rua sem saída. Tinha umas 30 pessoas no máximo. Quando eu entrei naquele lugar, senti uma coisa estranha. O ar parecia mais leve, diferente de qualquer igreja que eu já tinha entrado. As pessoas cantavam de olhos fechados, sem show, sem microfone potente, só vozes e um violão. O pastor Henrique era um homem simples, magro, cabelo grisalho, olhos fundos de quem já viu muita coisa na vida. Ele não sabia nada sobre mim. No meio do culto, enquanto as pessoas oravam, eu comecei a sentir uma coisa estranha no peito. Uma agonia, uma vontade de sair correndo dali. Minhas pernas começaram a tremer, meu coração disparou. A voz na minha cabeça ficou altíssima, gritando: sai daqui agora, sai daqui, ou eu mato sua mãe. Sai daqui, você é minha. Eu fechei os olhos e apertei a mão da minha mãe com toda a força. Nessa hora, o pastor parou de orar.
O lugar ficou em silêncio. Ele abriu os olhos, olhou na minha direção e disse com voz firme: "Tem alguém aqui que fez um pacto, que entregou o corpo em um ritual." Meu sangue gelou. Ele continuou: "O Senhor está dizendo que o contrato foi rasgado no Calvário. Você não pertence mais a ele. O sangue de Jesus é mais forte que qualquer pacto de sangue." Eu caí no chão. Não sei se desmaiei, não sei se fui empurrada, só sei que de repente eu estava no chão tremendo. Mas não foi como nas outras vezes, não foi manifestação com grito e força. Foi diferente. Eu tremia e chorava, repetindo sem parar: "Me perdoa, me perdoa, me perdoa." Chorei pelo meu filho que não nasceu, pela minha pureza roubada, pelas mentiras, por tudo. E senti que alguém estava ali me ouvindo. Não sei quanto tempo fiquei no chão. Quando finalmente consegui levantar com a ajuda da minha mãe e de 2 irmãs, eu senti uma coisa que não sentia há anos: paz. O peito estava leve, a cabeça estava em silêncio, a voz tinha sumido. Eu levei a mão ao pescoço, no lugar da marca de nascença, e senti que estava quente, quase queimando. Uma irmã olhou e disse que estava vermelha, como se tivesse sido queimada. Nos dias seguintes, a marca foi clareando. Ficou quase invisível, só uma sombra do que era antes. Eu sei que parece loucura, eu sei que muita gente não vai acreditar, mas eu sei o que eu vivi. Sei o peso que eu carregava e sei o momento exato em que esse peso foi tirado. Naquela terça-feira de 2012, numa igreja pequena no setor marista, eu nasci de novo. Depois daquela noite, eu voltei a morar com minha mãe em definitivo. Não foi fácil. Não foi do dia para a noite. Eu ainda acordava de madrugada, às vezes, ainda tinha pesadelos, ainda sentia medo, mas a voz tinha sumido. Aquele peso constante, aquela presença escura que me acompanhava a todo momento, não estava mais lá. Pela primeira vez em 4 anos, eu conseguia ficar em silêncio sem sentir terror. Minha mãe me levou no CAPS de Aparecida de Goiânia para fazer acompanhamento psicológico. Eu fiz tratamento por quase 1 ano, toda semana, conversando com uma psicóloga que me ajudou a entender o que eu tinha vivido. Ela nunca debochou quando eu falei das coisas espirituais, só me ajudou a processar o trauma. Me ensinou que fé e tratamento podem caminhar juntos. Eu precisava dos dois. Consegui um emprego de auxiliar numa padaria perto de casa. Acordava às 4 da manhã para abrir o caixa, passava o dia vendendo pão e café, voltava para casa exausta. Era um trabalho simples, mas era honesto. Cada centavo que eu ganhava tinha um gosto diferente. Não era dinheiro de mentira, não era presente de homem casado. Era meu. E isso me dava dignidade. Demorei quase 1 ano para conseguir entrar numa igreja de novo. Toda vez que eu tentava, o coração disparava, as mãos suavam. Eu sentia que não merecia estar ali. A culpa ainda era muito forte, mas aos poucos, com paciência, eu fui voltando. Primeiro ficava só na porta, depois sentava no último banco, até que um dia consegui fechar os olhos e cantar junto com os outros. A Débora foi me procurar 6 meses depois da minha libertação. Ela soube por alguém da igreja que eu tinha voltado. Apareceu na padaria onde eu trabalhava, ficou me olhando do outro lado do balcão, sem saber o que dizer. Eu larguei o que estava fazendo, dei a volta no balcão e abracei ela. Pedi perdão por ter chamado ela de invejosa, por ter me afastado, por ter sido tão cruel. Ela chorou no meu ombro e disse que já tinha me perdoado fazia tempo. Em 2015, recebi uma notícia que me abalou. A Thalita estava internada com cirrose. O fígado tinha parado de funcionar por causa da bebida. Fui visitar ela no hospital e quase não reconheci. Estava inchada, amarela, os olhos sem brilho. Ela segurou minha mão e disse com a voz fraca: "Você foi mais esperta que eu, prima. Você conseguiu sair." 2 semanas depois, ela morreu. Eu orei no velório, mas não sei se chegou a tempo. Uns meses depois da libertação, aconteceu uma coisa estranha.
Eu estava andando pelo centro de Goiânia quando vi uma mulher do outro lado da rua. Era a mãe Zita, mais velha, mais magra, mas era ela. Nossos olhos se encontraram. Ela atravessou a rua devagar, veio na minha direção e parou na minha frente com aquele sorriso que eu conhecia tão bem. Disse: "Você ainda é minha filha. Só esqueceu." Eu senti o corpo inteiro gelar. Por um segundo, o medo antigo voltou, a voz quis voltar, as pernas quiseram correr. Mas eu respirei fundo, olhei nos olhos dela e disse com uma calma que nem eu sabia que tinha: "Eu sei de quem eu sou." Virei as costas e fui embora. Não olhei para trás. Nunca mais vi ela depois daquele dia. Mas sei que venci naquele momento. Sei que o pacto realmente tinha sido quebrado. Em 2014, eu conheci o Ricardo na igreja. Ele era viúvo, 8 anos mais velho que eu. Tinha perdido a primeira esposa para um câncer 3 anos antes. Ficou esse tempo todo sozinho, sem conseguir olhar para outra mulher. Quando a gente começou a conversar, eu contei tudo para ele. Tudo mesmo, sem esconder nada. Ele ouviu em silêncio, segurou minha mão e disse: "Eu sei o que é viver no escuro. A gente se entende. 1 ano depois, a gente casou. Hoje eu tenho 33 anos. Tenho uma filha de 7, que é a coisa mais preciosa da minha vida. Minha mãe está viva, saudável e mora pertinho de mim. Eu não conto essa história para todo mundo, só para quem eu sinto que precisa ouvir. Mas autorizei que fosse contada aqui porque sei que tem muita menina por aí se sentindo invisível, querendo ser vista, pronta para aceitar qualquer proposta que aparecer. E eu preciso que elas saibam. Eu vendi o que tinha de mais precioso achando que ia ganhar o mundo. Perdi tudo. Mas Deus me devolveu o que eu nem sabia que podia ter: paz. E isso nenhum demônio pode tirar."